E aí, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Tá Ligado na Cidade aqui na TV Câmara e hoje o tema mexe com os sentimentos das pessoas, viu? Todo mundo já sentiu, mas nem sempre sabe explicar. Tudo bem, gente? Pois é, nós estamos falando da famosa Síndrome do Impostor. A Síndrome do Impostor é aquele sentimento de que você não merece estar onde está, mesmo com todas as conquistas. Para falar disso de um jeito claro e bem direto, a gente convidou o analista comportamental Rubem Farinello, que vai explicar como esse sentimento afeta a produtividade e a saúde mental. Tem também o nosso quadro Tá na Rua, com o repórter Vitor Krigor, que foi ouvir a galera sobre essa sensação de fraude que muita gente já viveu. E ainda, claro, tem o Rafael Hoffman com o quadro Atividade Legislativa, trazendo os destaques da Câmara Municipal. Então não sai daí porque o Tá Ligado na Cidade tá só começando. A síndrome do impostor atinge pessoas de todas as idades, áreas e níveis de experiência, minha gente. Ela pode atrapalhar muito, viu? Muito mesmo, a vida profissional e pessoal. Mesmo quando a gente tem resultados bons, viu? Reconhecimento e capacidade, a cabeça insiste em dizer que foi sorte ou que não merecemos estar ali. Para explicar, então, por que isso acontece e como superar essa sensação, que é o mais importante, né? Sim. A gente está recebendo aqui no estúdio nosso convidado, analista comportamental Rubem Farinello. Bem-vindo. Olá, muito obrigado. É uma honra poder estar aqui com vocês no programa, compartilhando de um tema que é muito importante, principalmente para a juventude. Com que certeza. tem afetado demais o mercado de trabalho. Assunto importantíssimo, e como você falou, afeta também os jovens. Normalmente, Thiago, a gente acha que só afeta profissionais, o pessoal mais velho, mas não. É uma sensação que já começa lá atrás, desde a infância, por exemplo. Afinal, como começa a síndrome do impostor? O que acarreta isso? Legal. A gente tem observado demais nos jovens que estão entrando no mercado de trabalho e aqueles que já estão em fase de ascensão de carreira, a manifestação da síndrome do impostor. E cada vez é um índice que está mais acentuado. As estatísticas já têm comprovado isso. E a síndrome do impostor é aquele sentimento de inadequação. É o indivíduo achar que ele é uma fraude. E por mais resultados que ele tenha, e esse que é um grande desafio, porque o jovem, ele consegue, na grande maioria das vezes, uma boa colocação profissional, ele tem um ótimo desempenho acadêmico, mas quando ele está numa fase de ascensão de carreira, ele começa a trazer perguntas, questionamentos, narrativas de que aquilo não é bom para ele, de que ele não é suficiente para aquilo que está vivendo, de que ele é uma fraude e que a qualquer momento ele vai ser descoberto. E isso gera sentimentos. Sentimentos de procrastinação, sentimentos de insuficiência, sentimentos de inadequação, e ele literalmente se auto-sabota. E isso vem da infância, de fato, ou é uma coisa já aprendida na fase adulta? Não, isso vem das experiências e memórias da primeira infância. De 0 a 12 anos, aquilo que ele viveu de fato com a sua família, com o pai e com a mãe. E quando a gente fala dessa primeira infância e experiências, eu gosto muito de correlacioná-las a 7 experiências que toda criança ela precisa ter ao longo da primeira infância. A validação, limites, autorresponsabilidade, pertencimento, crescimento, responsabilidade. E esse conjunto de experiências que é tão importante para solidificar as crenças das crianças, em muitos casos, quando nós analisamos, quando nós temos contato com pessoas que vivem essa síndrome do impostor, foram crianças que não tiveram uma infância de validação, de amor, de carinho, de pertencimento, de limites. Muitas delas passaram por problemas, às vezes, traumáticos, de pais, mães que não validaram a identidade, que não trouxeram ali pertencimento, não proporcionaram crescimento e experiências para a criança. A criança, ela precisa do quê? De tempo de brincar, de limites, ela precisa sentir o amor, o carinho do pai e mãe. Às vezes até tem uns pais que vêm, e aqui não é o intuito culpar pai, porque o que eles viveram e repassaram como educação para a criança foram também as experiências que eles tiveram com os pais, né, com os avós. E aí, muitas vezes, a criança ela vive num ambiente de conflito do lar. Pai brigando com mãe, pai abandonando, pai envolto em vício de bebida, pai envolto em vício de cigarro. Experiências, às vezes, até de necessidades básicas que faltam.
E a criança vive o quê? Aquele momento em que ela fica sozinha, que ela se sente culpada pelas brigas do pai e mãe, que não tem alguém para validá-los. E aí cria um sistema de crenças limitantes na criança, crenças de identidade, de capacidade e de merecimento, que ela leva para a vida adulta. Com certeza. E isso vai longe, né? Porque se reflete, às vezes, até a pessoa ir embora dessa vida, né? Vai longe na vida profissional e assim vai indo. Papo muito sério, viu, Thiago? Mas também super importante. E a gente também quis saber como esse tema cerca as pessoas que estão nas ruas de São José. É isso. O repórter Vitor Krigor foi então perguntar pra galera se eles já se sentiram assim, uma fraude mesmo, depois de ter conquistas nessa vida, conquistas e reconhecimento, né? Vamos conferir. Você já teve a sensação de que tudo que você fazia não atingia as expectativas ou que não era bom o suficiente? Pois bem, a síndrome do impostor, ela não escolhe vítimas. Ela atinge desde os mais bem-sucedidos como Anitta e Lady Gaga até os réis mortais como nós. Por isso no Tá Na Rua de hoje, eu, Vitor Krigor, vim pro lado de fora dos estúdios bater um papo com a galera e ver o que eles pensam sobre isso. Vem comigo. Qual é o seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda, quero saber o seguinte, você sabe o que é a síndrome do impostor? Sei. Fala pra gente o que é. Olha, pelo meu conhecimento, eu acho que síndrome do impostor é quando você se auto-põe pra baixo, quando você pensa que você não é suficiente, quanto você realmente é. E você já teve esse sentimento alguma vez na vida? Sim, já tive sim, é normal, né, do ser humano, eu acho que todo mundo já teve. Tem uma dica de como lidar na hora que bate esse sentimento? Olha, eu acho que terapia é muito importante, né, acho que todo mundo deveria fazer e estar cercada de pessoas que te põem pra cima, que te fazem bem, acho que é isso. Positividade, né? Isso, exatamente. Ela já deu a resposta dela, vamos conferir a próxima. Valeu, obrigado, viu? Gente. Você sabe o que é a síndrome do impostor? Sei. Fala pra gente o que você acha que é ou o que você tem certeza que é. É quando qualquer situação ou qualquer plano que a gente põe na nossa vida, a gente sempre se coloca pra baixo, aí eu não vou conseguir, aí eu não sei se eu sou capaz disso. E me diz uma coisa, você já teve isso em algum momento da sua vida? Já, muitas vezes mesmo. Que dica que você dá pra galera que tá assistindo a gente a bater isso pra fora, assim? Eu acho que isso é questão da ansiedade, né, da gente... O nosso corpo tá no agora, mas nossa mente vai pro futuro e já fica, meu Deus, se não se der certo, deixa as coisas rolar, entendeu? Vai vivendo a vida e acredita no seu potencial. É isso aí, a gente também vai indo procurar outra resposta. Célia, quero saber o seguinte, a senhora sabe o que é a síndrome do impostor? Não. Não sabe, ó, a síndrome do impostor é quando a gente não se sente suficiente naquilo que a gente está fazendo, nas nossas relações. A senhora já se sentiu assim alguma vez na vida? Nunca. E o que a senhora faz para não bater essa bad vibe? Ah, meu filho, eu faço muita coisa. Fala um pouquinho pra gente aí, o que você faz? Já cuidei de filhas, já cuidei de neto, cuido de bisneto, saio, passeio, vou onde eu quero, faço o que eu quero. Então a sua receita é aquela sensação de missão cumprida. Missão cumprida. Ó, tô com 74 anos. E que dica que você dá pra galera que tá nos assistindo não deixar esse sentimento bater? Sair, passear, conversar, ir na igreja, que é o principal, buscar Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Matheus, quero saber o seguinte, você sabe o que é a síndrome do impostor? Não. Ó, a síndrome do impostor é quando você se sente insuficiente naquilo que você faz. Já se sentiu assim alguma vez na sua vida? Cara, pior que não. Nunca me senti assim. Olha só, que legal. Quero saber o seguinte, qual que é a receita então para você não se jogar para baixo? Como que você pensa, como que você age, como que você chega aí nesse momento de se sentir bem? Cara, eu acho que eu sempre tento procurar o meu melhor, sabe? Então assim, o que eu posso dizer para as pessoas é sempre dê o seu melhor em tudo que você for fazer. Nunca fique pensando na parte negativa do seu dia, na parte negativa do seu serviço. Sempre pense em melhorar, porque se você ficar pensando em negatividade para sempre, você nunca vai sair de onde você tá. Então assim, para você evoluir, você tem que pensar alto, você tem que ir para frente, não voltar para trás.
E aí, o que vocês acharam? Olha só, quero compartilhar com vocês o seguinte, enquanto a gente estava gravando aqui, muitas pessoas passam por nós, conversam sobre o tema, só não querem aparecer na frente da câmera, né? Mas são simpáticos, trocam um diálogo ali. E eu estava pronto para acreditar que a maturidade resolvia esse problema de auto-boicote. Até que a gente entrevistou o Matheus e ele mudou toda a minha percepção. Ele nos deu uma aula de como ficar livre desse sentimento. Agora eu quero saber de vocês aí dentro do estúdio, Matheus e Thiago. Já sentiram esse sentimento de insuficiência? Já se auto-boicotaram? Quero saber, conta pra gente. Na semana que vem tem mais Tá Na Rua com outro assunto que a gente adora discutir com a nossa cidade. Falou! Assunto sério, hein, Thiago? Assunto sério. Você já teve essa síndrome? Quem não? Quem a nunca, pergunta né? é quem não? É Eu acho que verdade. todo mundo já passou por isso em Em algum algum momento momento da da vida. vida a gente pensa dessa forma, né? Meio, sei lá, se faz parte do que é natural já do ser humano, ou se de repente é uma coisa aprendida aí, especialmente agora, né, que a gente tem a vida extremamente conectada, e aí a gente tá Corrida. sempre olhando o que os outros estão fazendo e se comparando. Bom, vamos jogar aqui pro Ruben no estúdio pra gente continuar esse assunto. Vamos lá. Essa linha de raciocínio faz algum sentido? Porque uns tempos atrás a gente não tinha essa hiperconectividade que a gente tem hoje. Agora a gente tá ali o tempo todo online, nas telas, O tempo inteiro. E eu sei que a tendência é sempre a gente culpar a tecnologia, e não quero cair nesse ponto. Mas essa proximidade de uma realidade que nem sempre é completa, é um recorte da vida dos outros, será que não colabora para a síndrome acontecer? Colabora e influencia demais. A tecnologia ela pode tanto influenciar para o positivo quanto para o negativo. Com certeza. Depende da forma e o ambiente com o qual você está se conectando. Na tecnologia você tem uma gama muito grande de ecossistemas. Ecossistemas que podem jogar literalmente os teus sentimentos e pensamentos para baixo, no limbo, e ecossistemas que podem te alavancar para o sucesso. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção nessa entrevista é a comunicação verbal e não verbal, a comunicação fisiológica de cada pessoa que foi entrevistada. E aí, muitas pessoas perguntam, né? Mas, Ruben, como vencer essa síndrome de impostor? Como sair disso? Porque eu sinto isso. Em casa, eu vivo essa realidade. Eu tenho uma filha de 17 anos que ela está se preparando para o mundo acadêmico. Ela está se preparando para o mundo de trabalho, para o mercado de trabalho. E ela, desde os 16 anos, ela já tem consciência do que ela quer viver profissionalmente. E aí uma coisa que eu e minha esposa sempre prestamos atenção é como que ela tem se comunicado e se preparado sentimentalmente e emocionalmente para isso. E aí eu faço aqui da importância dos jovens também entenderem sobre inteligência emocional para vencer a síndrome do impostor, como é importante hoje. Porque, afinal de contas, né, quando você vai para o mercado de trabalho, a principal habilidade que as pessoas buscam hoje não é uma habilidade cognitiva, mas essa soft skill que se chama inteligência emocional. E através da inteligência emocional, nós descobrimos que, para mudar a nossa realidade, a primeira coisa que nós precisamos refazer na nossa vida, o primeiro caminho que nós precisamos realinhar é o caminho da comunicação. São as palavras, são aquilo que eu falo sobre mim mesmo. Eu gostei muito da entrevista do Matheus, porque ele levou para uma linha de pensamento que eu acredito muito. O que você tem pensado, o que você tem comunicado, o que você tem dito sobre você e sobre a sua realidade? E isso muda a fisiologia. Porque a partir do momento, lembra, eles falaram muito de sentimentos. Mas se a gente fizer um caminho inverso do que leva a esse sentimento e a essas características, a ação, né, de viver na pele a síndrome do impostor, ela parte numa comunicação. Aquilo que eu falo sobre a minha identidade. O que eu me convenço sobre a minha capacidade. E tudo que eu falo vai me gerar o quê? Um conjunto de pensamentos. É como a gente se vê, a maneira Exato. como a gente olha no É espelho. uma autoimagem. E se descreve, na verdade, né? Porque também não adianta a gente só falar, a gente tem que acreditar naquilo. E aí eu aposto que se você pedisse para as pessoas se descreverem, se o entrevistador falasse, olha, me fala pelo menos 3 ou 4 características que representam a sua identidade, eles iam ter um grande desafio. Porque o jovem hoje, mais do que nunca, ele não consegue perceber o senso de valor dele. Porque ele não viveu isso. Lembra, a gente começou a nossa entrevista aqui falando Da infância. da causa, da infância. Ele não viveu isso na infância. Ele sabe o que é uma pessoa corajosa, ele sabe o que é uma pessoa ousada, amorosa, sábia, inteligente. Mas ele não se vê rica, assim. Mas ele não se vê assim. E muitas vezes você vai pegar
um percentual muito grande desses jovens que vive a coragem, vive a prosperidade, vive riqueza, vive ser bem-sucedido na carreira, mas ele não consegue se ver. E isso leva, literalmente, ao fracasso, leva à autossabotagem, leva à desconexão da identidade. Mas basta repetir muitas vezes que uma hora eu vou chegar a acreditar nisso? Basta. Só repetir. Acredita. Quando você muda a qualidade das palavras que saem da sua boca sobre a sua identidade, quando literalmente você declara as características da sua identidade, você vai criar o quê? Um reflexo, uma autoimagem dos seus pensamentos sobre quem você é, sobre o que você é capaz e sobre o que você merece. Mudando o quê? A química dos seus pensamentos. Pensamentos vão levar a novas conexões, novas sinapses neurais, a um sistema novo de aprendizado. Então, aquela conexão neural antiga, vamos falar um pouco de neurociência, aquela conexão neural antiga que vem de uma crença, de um aprendizado de infância sobre insuficiência, incapacidade, sobre medo, tormento, abandono, ela começa a se desfazer e ela se liga a um novo sistema de aprendizados, que vem do quê? Das experiências, das narrativas que você tem vivido na atualidade, formando um conjunto de sentimentos, e sentimentos te levam o quê? A criar uma autoimagem diferente, uma autoimagem com uma crença reperformada, com uma crença que não te limita mais, mas uma crença que te empodera, que te prepara para viver aquilo que de fato você a vida inteira se capacitou, a sua real identidade e o que de fato você merece. Perfeito, muito E é interessante. claro que a criação dessa crença não é de uma hora para outra, né, Thiago? A gente precisa treinar a nossa cabeça, buscar ajuda psicológica muitas vezes, e é isso que a gente vai continuar falando daqui a pouco. Pois é, pessoal, uma pausa rápida então aqui no Tá Ligado, mas ó, daqui a pouco tem mais conversa boa com o Rubem Farinello no próximo bloco. A gente volta já, não sai daí. Tá Ligado na Cidade, de volta. E a gente segue falando sobre a síndrome do impostor aqui no estúdio com o analista comportamental Rubem Farinello. Rubem, obrigado novamente pela sua entrevista, seja bem-vindo. A gente estava falando sobre como lidar com a síndrome do impostor. Você trouxe pra gente os impactos causados já desde a infância, como isso desencadeia uma série de fatores depois na vida adulta, e você estava falando sobre reprogramar o nosso cérebro, aprender a nos ver de uma maneira diferente. Exato. Quando a gente olha no espelho. Mas afinal, como trabalhar isso? Como buscar esse primeiro passo? Uma ajuda psicológica é importante. A gente viu no bloco anterior, as entrevistas da rua, o pessoal falou muito sobre estar envolvido com pessoas que pensam positivo, evitar ficar com aquele pensamento negativo. Mas afinal, como mudar essa nossa cabeça? Respondendo a sua primeira pergunta, toda ajuda psicológica ela é muito importante. Você entender de inteligência emocional é muito importante. Você estar em ecossistemas que te impulsionam é muito importante. E aí, quando a gente fala de ecossistema, é literalmente você estar em ambientes com conhecimento, pessoas certas, para que você alavanque, para que você mude a qualidade dos seus pensamentos, alavanque as suas potencialidades, as suas crenças de capacidade. Você já viu um ambiente onde todo mundo é para baixo, todo mundo fica meio down? E aí o que vai acontecer? Você, consequentemente, por fazer parte daquele ambiente, vai se comportar da mesma forma. Em ambientes que o pessoal está numa vibe diferente, que está ali todo mundo buscando ser alguém melhor, viver um resultado diferente, você passa a viver o quê? Literalmente daquela forma. Napoleão Hill já falava isso quando ele trouxe o conceito de mastermind. Então leia esses livros do Napoleão Hill, que são muito importantes. Leia os livros do Paulo Vieira, que falam sobre o poder da ação, que muda a sua qualidade dos seus pensamentos, da sua capacidade, do seu merecimento, que é muito, muito importante. Agora vamos lá, a segunda pergunta. O convite que eu faço para você, jovem aqui, é se apaixonar por você. Quando você olha para o espelho, o reflexo que você vê nele precisa causar paixão. Você precisa aprender a amar esse jovem, a olhar para ele e ver a identidade, ver as características que compõem. E aí o convite que eu faço é você, literalmente, pegar aqui um exemplo. Escolhe 3 pessoas que você admira muito. As 3 pessoas que você, quando olha para elas, fala, nossa, eu queria conhecer esse cara pessoalmente. E coloca ali pelo menos 3 características que você admira muito.
Na hora que você pegar essas características, escreve elas, lista elas de 1 a 9. São 3, né? 3, 6, 9. E depois você coloca uma palavrinha na frente, eu sou. E leia essas 9 características por pelo menos 20 dias consecutivos, todas as manhãs. Sabe por quê? Tudo que você reconhece no outro é o que você já tem. Você não inventaria uma característica de admiração que você não tenha tido contato com ela ou que você não tenha vivido. E muitas vezes eu reconheço no fulano de tal coragem, ousadia, ação, resultado, riqueza, prosperidade. Essas características em algum momento eu já vivi. Só que o convite ao se apaixonar é reviver essa identidade, é trazer o personagem que está adormecido. Dentro de nós existem várias versões. Existe a versão de mais sucesso e a versão de menos sucesso. Qual que vence? Aquela que eu alimento mais. Aquela que todos os dias eu trago características, que eu falo sobre a identidade, sobre a capacidade e sobre o merecimento, é aquela versão que eu vou viver e, consequentemente, o resultado que eu vou viver. Quer mudar o teu resultado? Muda a qualidade da tua comunicação. Muda a qualidade das tuas narrativas e traz o personagem que está adormecido, aquele personagem que você, em determinado momento, deixou de amar, deixou de querer viver na pele dele. E traz ele de volta. Muito bom. Rubem, inspirador, obrigado por trazer essa Reflexão. onda de boa energia que você trouxe aqui, porque realmente às vezes o que falta é um empurrãozinho. Obrigado pela troca aqui hoje. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir. Volte Excelente. sempre à TV Câmara. Tiago, um papo muito legal, hein? Muito legal, esclarecedor, reflexivo. com certeza vai ajudar muita gente aí a se olhar com um pouquinho mais de generosidade, né? Isso é importante. Com certeza. E olha, agora a gente faz uma rápida pausa, mas já já tem a atividade legislativa com o Rafael Hoffman. Não sai daí. Até já. Voltamos com o último bloco do Tá Ligado de hoje. E agora é hora de ficar por dentro dos destaques da Câmara Municipal aqui de São José, com o quadro Atividade Legislativa. Nosso colunista Rafael Hoffman já tá chegando. Chega mais, Rafa. Tudo bem, Rafa? Tudo bom, tudo bem? Bem-vindo novamente. Boa tarde, satisfação. Como é que Tudo você bem? tá? Vocês. Fica à vontade. Licença. Saúde mental, síndrome do impostor, um assunto muito amplo, tudo interligado, né, Tiago? É. Tem lei sobre isso aqui em São José, Rafael? Olha, a gente procurou bastante achar alguma coisa específica sobre a síndrome do impostor. A gente não achou nem aqui na Câmara, nem no Estado de São Paulo, nem a nível federal, mas bastante coisa sobre saúde mental. Tá? Então, saúde mental a gente tem sim bastante coisa, Que tá inclusive aqui na ligado. Câmara. Sim, sim. Um assunto Então, relacionado. A primeira lei que me chamou a atenção, que achei bastante própria para esse tema de hoje, é uma lei de autoria dos vereadores Fabião Zagueiro, Renato Santiago, que é a Lei 10.739, de 17 de julho de 2023, que fala de treinar as crianças desde cedo a lidar com saúde mental, inteligência emocional, né, nas escolas públicas. Então, cria esse Importantíssimo. programa nas escolas públicas para o desenvolvimento A gente falou disso socioemocional. aqui, sobre os impactos da infância. Importantíssimo. Tá? E nós temos ainda em tramitação, está pronto para votação, mas ainda não foi votado pelos vereadores, um projeto da vereadora Juliana Fraga, projeto número 5.923 de 2022, que autoriza o Poder Executivo do município a estabelecer atendimento mediante telefone para fins de telemedicina, né, telepsiquiatria, telepsicologia, também para assegurar a saúde mental. Muito bom. Vários assuntos relacionados, tudo isso é muito importante e que bom que os nossos vereadores estão pensando nisso, né, Tiago? De fato, é importante inclusive esse olhar já voltado para as crianças, né? A gente está Uhum. vendo então os vereadores voltando essa atenção para a saúde mental já desde pequenininhos, trabalhando esse tema tão importante na escola, porque de fato, né, a criança é a criança hoje, ela vai, Sim. vai crescer, vai ser um adulto inserido na sociedade, então isso tem que acontecer de uma maneira responsável e saudável. A gente fala muito de um corpo saudável, a mente tem que ser saudável também. Tem que estar saudável. A gente conversou durante a entrevista sobre os impactos da tecnologia também. Rede social tem muito impacto e o Rafael trouxe pra gente uma lei que fala justamente sobre telemedicina, teleatendimento. Sensacional. Rafael, muito obrigado pelas suas informações, viu? Imagina.
E você que tá acompanhando aí, Tá Ligado, obrigado também pela sua companhia. Semana que vem a gente tá de volta. Pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.